no serviço cristão, porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, deste modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deva atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo
com que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 20 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, hoje nós iniciamos o estudo deste livro Pão Nosso. Esse livro que foi psicografado em 22 de fevereiro de 1950, de uma riqueza incomparável. E é com muito carinho, com muito amor, que eu estou me dedicando a esta empreitada. Após cada capítulo, nós fazemos um estudo daquilo que foi lido de acordo com a nossa simples interpretação. Então, Emmanuel inicia esta introdução colocando esta passagem de Paulo. E ele diz aqui, Emmanuel, que não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Realmente existem muitas criaturas que, ao descobrirem o Espiritismo, por comodidade ou por qualquer outra vontade, podemos assim dizer, eles ficam simplesmente na experimentação do fenômeno que é a reencarnação, que é o intercâmbio entre os dois planos, e não se dão conta de que é preciso entender que o Espiritismo possui e tem como objetivo principal uma ordem moral para as criaturas. Então ele coloca que muitos ficam se limitando às investigações e também às discussões filosóficas, como alguns procuram saber, discutir, melhor dizendo, questículas do Evangelho que não tem nenhum significado moral, que não tem nenhum interesse, que não muda em nada a mensagem do Cristo. Na segunda parte, ele coloca que homens desencarnados ou encarnados existem nos dois planos. Até porque, quando aqui deixamos o corpo físico, estaremos tal e qual como éramos. Então, se formos aqui uma pessoa inconstante, assim seremos também do outro lado do plano. O reconhecimento ou o conhecimento de uma vida após a morte em nada muda a forma com que nós estamos vendo o Espiritismo, o olhar para esta doutrina.
E ele coloca que o mundo espiritual pugnam, isto é, trabalham incessantemente pelo Espiritismo com Jesus, para que nós entendamos que o Espiritismo com Jesus é para que nós possamos melhorarmos como entidades eternas que somos. Então, o movimento é muito grande por parte de todos os nossos benfeitores espirituais, para que nós tenhamos este objetivo em nossas vidas. Nessa terceira parte, ele coloca que nós não devemos atacar outros ciclos de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a nossa personalidade naquele em que respiramos. É uma questão interessante, porque muitos ficam aguardando a outra vida como se a outra vida fosse melhor do que esta, porque estaria junto com espíritos benfeitores, porque estaria junto com Jesus, enfim, cada um com o seu pensamento. Então, se você está agora aqui encarnado, você deve atacar, você deve se preocupar em trabalhar dentro desta vida em que você esteja. E não se preocupar com a vida futura que você ainda vai ter, que você já teve e que futuramente você vai ter. Então, esta é uma colocação importante, e ele ainda faz a seguinte observação: não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Isto é, você procurar recursos da outra vida, sendo que você está nessa ainda, não lhe vai ajudar em nada. Nesta vida. Talvez ajude na outra. Mas como que você vai sair dessa vida? Eis a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Como que nós queremos passar para o lado de lá? De que forma? E ele coloca que a simples convicção da imortalidade da alma não adianta nada. Não adianta nada. O Espiritismo é clima de serviço e edificação. É preciso, então, que deixemos o Evangelho de Jesus entrar em nossos corações. Nesse quarto tópico, ele reforça ainda que não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Então, esse tópico é colocado pela terceira vez de outra forma, que nada adianta. Há pessoas que querem viver de forma espiritual aqui na Terra. Como se quisesse estar fora do mundo, das questões da vida. É preciso que estejamos no mundo, vivendo o mundo como ele é, mas dentro do Evangelho, praticando o Evangelho de Jesus.
E ainda fala que nós não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Realmente, somente à luz do seu Evangelho é possível nós reajustarmos os nossos caminhos, renovar a nossa mente e purificar o nosso coração. E finaliza para que nós não admiremos aquilo que é admirável como se fosse divino, aquilo que é grande, que deveria ser respeitável, e o que fosse belo também deveria ser santo, e o que é agradável se fosse necessariamente útil. Neste último tópico, ele então conclui que o problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. E nos conclama para que nós afeiçoemo-nos ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo que o imperativo é nossa iluminação interior. Então nós temos que nos iluminar interiormente, fazer brilhar a nossa luz, essa luz que é criação divina, que nós somos criação divina. Brilhe a vossa luz, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal do Cristo. E este comparecer diante do tribunal do Cristo realmente é essa sequência de vidas sucessivas em que nós vamos nos dando conta daquilo que somos, daquilo que fizemos. Lembramos aqui que certa vez Chico Xavier disse que o grande problema dos espíritas estavam em desencarnar, porque ao chegar no plano espiritual, muito tinham estudado, mas pouco tinham praticado. Então a sua bagagem era uma bagagem de maior monta, mais intelectual do que moral. Este livro, escrito em 1950, encerra ensinamentos que vão nos ajudar muito para toda a nossa vida eterna. Eu convido então a você a estar conosco neste ano de 2012, que ora se inicia, para que nós possamos estudar junto este livro que possui ensinamentos maravilhosos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude neste estudo. Que assim seja.